Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é pra gente criar uma grande teoria sobre Caçador de Marte no DCU, sobre esse possível filme secreto de James Gunn ser sobre o Caçador de Marte e que ele já pode ter aparecido pra gente em Superman, galera, exatamente, né? Bom, vamos comentar sobre isso tudo, bolar essa teoria com vocês direitinho, explicar cada detalhe, como isso pode ser trazido de verdade para o DCU, né? Bom, vamos começar já falando sobre essa possível teoria, né, galera? Eu vi muita gente no Twitter falando sobre essa questão, né? Falando sobre essa possível participação de um John Jones, né? O Caçador de Marte no filme de Superman. Porém, a gente tem que teorizar isso por cima e tem que ver se realmente isso é possível, galera. Vamos começar falando sobre essa questão do filme secreto de James Gunn, né? Bom, o James Gunn tá com um filme completamente secreto por enquanto aí no DCU, ele já falou isso várias vezes, tanto que a gente teorizava até então que seria um filme dos melhores do mundo, um filme trazendo Batman e Superman juntos, né? Um filme dos dois aí como os melhores do mundo, como a gente tem nos quadrinhos. Porém, o James Gunn foi lá e desmentiu isso pra gente. Falou que não, a gente não vai ter um filme dos melhores do mundo, pelo menos não por agora. Esse filme gigante que ele tá escrevendo não é nada relacionado aos melhores do mundo. Porém, o Superman teria uma grande participação, né? E aí essa foi esse indício aí que o James Gunn deu e tal. A gente ainda não tinha muita certeza, eu até fiz um vídeo aqui no canal teorizando que a gente poderia ter um filme do Superman com a Supergirl contra o Brainiac, né? Num estilo de Superman 2 ali. Ele confirmou também que não é uma continuação de Superman, mas que o Superman teria uma grande participação. Eu teorizei muitas possibilidades com vocês aqui no canal, né? Eu vou deixar o vídeo até aí no card pra vocês. Eu teorizei muita coisa. Porém, o James Gunn tinha falado também que até agora ninguém tinha acertado qual era esse filme secreto que ele tá fazendo, né? Ninguém, ou seja, não era nenhuma das possibilidades que a gente tava falando na internet. E ninguém estava falando sobre um possível Caçador de Marte. Aí, o James Gunn vai lá e posta no seu Instagram, né, nessa semana agora, semana passada, né, uma foto com um dump de fotos, né, com os biscoitos Chocos, né, que são os biscoitos favoritos do Caçador de Marte nos quadrinhos. E o James Gunn não é inocente nem idiota. Ele postou as fotos dos biscoitos Chocos e ele mesmo colocou na legenda e tal, fazendo referência ao Caçador de Marte, falando, os biscoitos favoritos do nosso marciano, uma coisa assim. E isso aqui é porque os biscoitos Chocos, eles apareceram no filme do Superman, tanto como promocionais, né, itens promocionais em estampas ali, em outdoors, né, como também como os biscoitos de fato. Eles realmente apareceram no filme de Superman. E a gente já tinha visto, né, os biscoitos Chocos aparecendo desde o trailer de Superman. E a gente já começou a teorizar. Olha, os biscoitos Chocos ali que são tipo Oreo, né? Biscoito Oreo, biscoito negresco, pra não dar pala só pra uma marca aí, né? A gente foi teorizado ali, né? E os biscoitos Chocos são realmente esses biscoitos com a casca, né, preta e dentro um recheio de baunilha, uma coisa assim. E a gente sabe nos quadrinhos que é o biscoito favorito do John Jones, do Caçador de Marte. A gente já teve aí HQs que o cara tá comendo biscoito Chocos à vera, entendeu? Os caras estão conversando sobre coisa importante, ele tá comendo biscoito Chocos, né? E agora que o biscoito Chocos foi realmente introduzido no filme aí do Superman, o James Gunn postou esse dump mostrando os biscoitos Chocos, é uma grande indicação de que a gente irá ter aí, né, futuramente no DCU, o Caçador de Marte chegando, o John Jones chegando. E a gente sabe que John Jones tem uma relação muito forte com o Clark Kent, muito forte com o Superman e também muito forte com, né, a própria Kara, com a Supergirl. E não seria uma novidade pra gente um filme do Caçador de Marte chegar agora. Primeiro que ninguém estava teorizando sobre um filme de Caçador de Marte, e segundo que se houver um filme de Caçador de Marte e for realmente o filme que o James Gunn tá escrevendo aí em segredo, faria total sentido o Superman ter participação no filme, até porque eles têm uma ligação muito forte nos quadrinhos e eles têm uma história muito boa juntos. Superman e Caçador de Marte, cara, estão aqui, ó, estão ligados, os dois estão muito juntos, e faria muito sentido esse filme secreto de James Gunn ser um filme do Caçador de Marte. Mas vamos para as teorias inimagináveis, né? Muita gente estava teorizando que o John Jones já apareceu aí no filme do Superman e a gente não percebeu. A teoria principal é que aquele, né,
cara que é interpretado, se eu não me engano, pelo Michael, né? O nome do ator, ele é Robert, né? Michael Robert, uma parada assim, eu não me recordo o nome do ator, né? Aquele novo integrante do Planeta Diário. Aquele carinha que foi na mesma nave lá do Senhor Incrível com a Lois Lane, Steve Lombardi, Cat Grant, Jimmy Olsen, o Perry White, aquele carinha, né, que tava ali meio isolado, que a gente não sabia ao certo quem era, esse novo integrante do Planeta Diário. Muita gente estava teorizando que ele possa ser o John Jones, o Caçador de Marte. Mas isso bate, isso pode acontecer. Primeiro que aquele carinha, né, ele existe nos quadrinhos e não é o John Jones. Ele é o Ron Trope, um também, né, participante, um jornalista do Planeta Diário. A gente sabe, né, a gente sabia que o James Gunn iria colocar o Ron Trope no filme e inicialmente, né, ele é realmente o Ron Trope que a gente conhece dos quadrinhos, um personagem bem coadjuvante que não tem muita importância. Porém, essa teoria dele ser o Caçador de Marte não é tão absurda assim. Por mais que a gente saiba que aquele personagem é um personagem que existe nos quadrinhos, que é o Ron Trope, por que ele ganhou um protagonismo assim no filme? Tudo bem, ele não teve protagonismo quase nenhum. Não lembro nem dele ter muitas falas no filme, né? Mas, pra ele ser levado junto com os principais do Planeta Diário, pra aquela nave, pra toda a treta que tava tendo do filme, ele participou de tudo aquilo com, né, os jornalistas do Planeta Diário, é porque o James Gunn quer dar uma importância pra ele no futuro. E a gente sabe que não tem importância pro Ron Trope nos quadrinhos. Ron Trope é só um jornalista do Planeta Diário. Um jornalista bem coadjuvante que apareceu algumas vezes nas histórias ali do Superman, sabe? Ele não tem essa importância nos quadrinhos e também não teria essa importância nos filmes. Mas o James Gunn deu aquela importância pra ele ali. Ué, mas por que poderia ser o John Jones? Primeiro que o ator é bem parecido com o John Jones, né? Primeiro que ele lembra muito o Caçador de Marte, cara. E seria muito interessante a gente ver essa adaptação. Como o personagem do Ron Trope não tem importância nos quadrinhos, não teria problema nenhum, pelo menos pra mim, o James Gunn adaptar como o John Jones ser o Ron Trope. E o Ron Trope nunca existiu, né? O Ron Trope original nunca existiu. Aquele seria o John Jones. Seria muito incrível se isso acontecesse. A gente sabe que o Caçador de Marte, né? O John Jones, ele tem a capacidade de ser metamorfo, né? Ele consegue transformar o seu corpo, né? Ele consegue transformar o seu corpo de marciano, de Caçador de Marte, para um humano normal. E a gente sabe que ele, né, tem toda aquela importância dele com a Argos, né, questão governamental, ele tem essa importância, a gente sabe muito bem disso. Todas as participações de John Jones que a gente teve em filme, em série, também foi assim, né, tanto na série da Supergirl, quanto no filme também do Zack Snyder, né, da Liga da Justiça do Zack Snyder, ele também tem a sua importância na Argos, no antigo universo da DC também era assim, mas, galera, isso não impede da gente ter um John Jones sendo adaptado diferente nesse universo do DCU. Ele pode sim estar infiltrado ali dentro do Planeta Diário para ter, né, esse convívio com o Clark Kent, para ter esse convívio com o Superman, talvez futuramente até com uma cara, né, com a cara sendo integrada aí também em Metrópolis, não sei. E isso também não tira o fato de que o John Jones possa estar também dentro da Argos. E ele só está se passando por Ron Trope ali dentro do Daily Planet, né, do Planeta Diário, para ficar meio que como um espião do Clark Kent, do Superman. Isso faria sentido, isso poderia acontecer. Ah, mas e aí o James Gunn estaria gastando um personagem dos quadrinhos que é o Ron Trope. Como eu falei, o personagem do Ron não é importante nos quadrinhos. Se o James Gunn quiser adaptar, né, o Ron Trope como o John Jones e ele só está se fingindo de Ron Trope ali no Planeta Diário, não teria problema nenhum. Essa questão de Argos, essa questão dele ser um espião, essa questão dele ter uma importância no governo, né, dentro do governo dos Estados Unidos, poderia ser resolvido tranquilamente, sabe? Porque ele estaria ali como um espião, sabe? Poderia ser só simplesmente isso. E não teria problema nenhum. Fora que o James Gunn já tá dando todos os indícios de o Caçador de Marte aparecer no DCU, galera. Já está dando todos os indícios, né? E também o próprio James Gunn falou que a gente só vai ter um filme da Liga da Justiça quando todos os personagens da Liga já estiverem introduzidos. E a gente já tem Superman, a gente já tem filme da Mulher Maravilha sendo produzido, a gente já tem filme do Batman sendo produzido também, a gente já tem a Supergirl, a gente já tem, né, a Mulher Gavião.
E a gente pode ter agora, né, o nosso Caçador de Marte. A gente também já tem o Lanterna Verde aí na série dos Lanternas, então a gente só falta aí o Caçador de Marte. E o James Gunn já tá introduzindo ele pouco a pouco. Cara, já foram com os biscoitos chocos, que não foi à toa, cara. Não foi à toa, cara. Isso aqui não é loucura. Isso aqui não foi à toa nem ferrando, galera. Nem ferrando. Essa introdução dos biscoitos chocos não foi à toa e eu garanto isso pra vocês. Se o Ron Trope é o John Jones, a gente não sabe. É uma teoria que a gente bolou aí, né? Que muita gente também tava comentando no Twitter e eu quis trazer aí pro canal. Porque, na minha opinião, faz sentido, sabe? Não teria por que o James Gunn dar essa importância pro Ron que teve ali, nem que seja mínima, no filme do Superman. Já seria uma grande introdução, muito inteligente, do John Jones para o DCU, sabe? Ele como esse espião. Ele ainda sendo da Argus, mas estando infiltrado no Planeta Diário para observar a vida do Clark Kent. Seria muito interessante se isso acontecesse. E caso James Gunn queira adaptar diferente, também não teria problema nenhum se o John Jones não tiver ligação nenhuma com a Argus, não tiver ligação nenhuma com o governo dos Estados Unidos, fosse só o John Jones querendo investigar o Clark Kent. Não teria problema nenhum, cara. Eu não vejo problema nenhum, sabe? Só da gente já ter o Caçador de Marte seria muito bom, cara. E ele está sendo introduzido pouco a pouco. Comenta o que vocês acharam dessa teoria, se vocês acham que o Ron Trope é o John Jones, ou se vocês acham que não é, mas o John Jones realmente já está chegando no DCU. Se esse filme secreto de James Gunn é do Caçador de Marte. Deixa o like. É nóis, galera.